Olá para todos, muito obrigado pela presença e mais uma semana de estudos da disciplina de Biologia do Pré-Vestibular Social da Fundação CCERJ. E nesta semana estamos aqui apresentando um primeiro vídeo do total de 2 vídeos que vão ser elaborados em seu conjunto. Hoje está sendo apresentado a parte 1 e na semana que vem a parte 2. Nós vamos aproveitar essas duas videoaulas para explorarmos um pouco mais a diferenciação entre células eucarióticas vegetal e animal. Hoje vamos falar um pouco mais sobre células animais e na semana que vem completaremos esse conteúdo, esse tema, com a célula vegetal. Por isso nós optamos em discutir células e organelas como o título central dos 2 vídeos. Hoje a parte 1 e na semana que vem a parte 2. Evidentemente que o enfoque a partir das aulas feitas anteriormente será concentrada no citoplasma. Vamos lembrar o quê? Que uma célula eucariótica ela é formada por uma membrana plasmática, um núcleo bem individualizado devido à presença da carioteca e do citoplasma, onde nós vamos encontrar nessas células eucarióticas uma grande compartimentalização, que é um dos grandes segredos de uma célula eucariótica para ela ser, por exemplo, maior que uma célula procariótica, é a sua compartimentalização em organelas. O citoplasma, então, é toda aquela região compreendida entre a membrana plasmática e o núcleo. A função da membrana plasmática e a função do núcleo já foram vistas em aulas anteriores. Basta você, aluno do nosso pré-vestibular, buscar aulas anteriores onde nós discutimos já assuntos relacionados ao núcleo, a membrana plasmática, entrada e saída de substâncias da célula, a permeabilidade seletiva exercida pela membrana plasmática, são temas que nós já estudamos em aulas anteriores e que com certeza vocês já exploraram e aprofundaram esses temas com os seus mediadores nas semanas anteriores. Então a gente vai dar um enfoque principal no citoplasma. O citoplasma ele é formado pelo citossol. O que é o citossol? É também chamado de aloplasma ou matriz citoplasmática, rico em água, mas também em glicogênio, presença de íons. Vocês vão se lembrar aqui que a concentração de íons dentro de uma célula é diferente da concentração de íons no ambiente extracelular. Lembre-se dos transportes passivo, ativo, difusão facilitada, todos aqueles mecanismos de transporte que permitem que o interior de uma célula seja diferente em concentração de substâncias do que tem no exterior. Glicogênio, produção de substâncias que são feitas nessas organelas e a presença do citoesqueleto, que a gente vai discutir um pouco nessa aula de hoje. Então, nessa imagem que está aí já passando para vocês há alguns minutos, vocês conseguem ver a complexidade de uma célula eucariótica, como se nós pegássemos uma célula e fizéssemos um corte, tirássemos, entre aspas, a tampa dessa célula e estivéssemos olhando para dentro dela. Então, vocês vão ver a presença do núcleo, do nucleolo, da carioteca, das mitocôndrias. A gente não vai aqui ficar aprofundando, porque já discutimos isso nas aulas anteriores, a função do núcleo, a função da mitocôndria para a produção de energia. Então, nós vamos nos focar hoje em parte das organelas existentes numa célula dentro do citoplasma e também do citoesqueleto. Bom, tanto uma célula procariótica como uma célula eucariótica, uma célula vegetal, uma célula animal, uma célula de bactéria, que é procariótica neste caso, né, porque não tem membrana nuclear, vai ocorrer nela o que? A presença da membrana plasmática, de um citoplasma e de ribossomos livres. Mas, além disso, dentro de uma célula eucariótica existe uma grande compartimentalização, como eu havia mencionado, que permite que diferentes partes da célula, as organelas celulares, desempenhem funções e reações bioquímicas muito específicas.
Então, nós podemos, num primeiro momento, colocarmos o quê? Ribossomos, que possuem RNA ribossômico. Lembre-se também da presença do RNA transportador e mensageiro. Quando nós estudamos DNA e RNA, discutimos a presença de 3 tipos de RNA. Os ribossomos têm proteínas e ricos, né, nessa substância que é o RNA ribossômico. O retículo endoplasmático rugoso, ele tem em suas paredes a associação com o retículo, com os ribossomos. Perdão, vou repetir. O retículo endoplasmático tem esse nome de rugoso por causa da presença de ribossomos nas suas paredes. Então, vocês podem perceber que, olhem como no interior da célula é toda cheia de estruturas membranosas distintas. São as diferentes organelas. No caso do retículo endoplasmático rugoso, nas suas paredes, nós vamos encontrar ribossomos que se prendem nessas estruturas, nessas membranas, né, do retículo endoplasmático rugoso. Mas há também o retículo endoplasmático liso. Por que esse termo liso? Porque ele não tem a presença dos ribossomos. E isso vai fazer com que tanto o retículo endoplasmático rugoso quanto o retículo endoplasmático liso possuam funções diferentes entre eles. E além disso, o complexo de Golgi. Estão todos marcados aí em verde. O retículo endoplasmático rugoso é um local que é rico em ribossomos e tem uma função fundamental na síntese de proteínas. Lembre-se também que as proteínas é a associação, encadeamento de aminoácidos. Então, o retículo endoplasmático rugoso é um local de síntese de proteínas. O retículo endoplasmático liso, ele já está associado à síntese de lipídios, de esteroides, e possui outras funções também relacionadas a processos de desintoxicação. E há uma diferenciação, portanto, entre os 2 tipos de retículo. O endoplasmático rugoso, por causa da presença de ribossomos, e o retículo endoplasmático liso, na síntese de proteínas. Importante também que o liso, melhor dizendo, lipídios e esteroides. O retículo endoplasmático rugoso, síntese de proteínas. E o complexo de Golgi, ele tem uma função importante de exportar proteínas da célula. Ou seja, ele recebe as proteínas do retículo endoplasmático rugoso, muitas das vezes altera alguma conformação dessas proteínas e exporta, emite essas proteínas em vesículas para fora da célula. Também já estudamos fagocitose, endocitose e exocitose. Então, ribossomos, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso e complexo de Golgi é um conjunto de organelas que nós vimos neste primeiro momento. Existem outras estruturas que podemos discutir agora. Uma delas é o citoesqueleto, que foi mencionado no início da nossa apresentação. O citoesqueleto, ele é um conjunto de estruturas, filamentos, de proteínas, que fazem o que a gente chama de sustentação, entre aspas, do formato da célula. Permite também uma organização espacial das organelas dentro do citoplasma. Lembre-se que o citossol ele é formado por água, por proteínas, por íons. E dentro desse citoplasma, além do citossol, temos as organelas e o citoesqueleto. Os centríolos, já apareceu aí na tela para vocês, tem uma função importante na divisão celular. Nós já vimos e já assistimos em aulas anteriores os processos de mitose, meiose, já discutimos isso. Formação do chamado fuso acromático, também difuso mitótico, que vai permitir que os cromossomos se afastem no plano equatorial da célula para polos opostos. Então, o fuso mitótico, o fuso acromático tem uma importância fundamental na divisão celular e os centríolos são responsáveis pela formação desse fuso mitótico. E os lisossomos têm uma importância fundamental na digestão intracelular, porque os lisossomos possuem dentro deles, são vesículas que possuem dentro deles, desses lisossomos, enzimas digestivas. Enzimas que fazem hidrólise de proteínas, que destroem paredes celulares de bactérias, de micro-organismos. Então, os lisossomos estão relacionados
ao processo de digestão intracelular, a autofagia, ou seja, a destruição de outras organelas celulares que estão já muito, vou usar esse termo aqui, está muito desgastadas, muito utilizadas. A regeneração celular tem um vínculo muito grande com a presença dos lisossomos. Então, os lisossomos, uma outra comparação, atuam na limpeza intracelular, fazendo digestão intracelular. Também é fundamental essa atuação dessas organelas específicas para o bom funcionamento da célula. Na próxima semana, nós vamos diferenciar uma célula animal, que é esta que nós estamos vendo, da célula vegetal. Muitas organelas são comuns aos dois tipos de célula, mas outras não. Vou dar já um exemplo. Cloroplastos. Nós não encontramos cloroplastos em células animais. Vamos ver isto na célula vegetal por causa da função de fotossíntese. Um outro tema que, aliás, nós já discutimos nas aulas anteriores. Então, nós temos aqui uma visão inicial, introdutória, de uma célula animal com as suas principais organelas. Existem outras organelas que serão discutidas as suas funções na semana que vem. E hoje nós gostaríamos então de dar destaque a essas organelas aí listadas. Os ribossomos, que possuem RNA ribossômico na formação de proteínas, junto com o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, que tem a função de produção de lipídios e esteroides, o complexo de Golgi, que faz o empacotamento de proteínas para exportação para fora da célula. Por exemplo, para citar aqui hormônios. O citoesqueleto, que sustenta e organiza a matriz dentro do citossol, a matriz citoplasmática em relação às organelas e dá estrutura para as células, uma sustentação estrutural das células. Os centríolos na divisão celular tem uma função importantíssima e os lisossomos possuem a função de fazer a digestão intracelular. Todos esses temas, todas essas informações poderão ser aprofundadas na próxima aula. Então, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês, a participação. Procurem fazer leituras de textos de apoio sobre esse assunto. Desenvolvam atividades, exercícios e questões de Enem relacionadas a esse tema. E, evidentemente, como sempre, encorajamos a vocês a discutir e a tirar dúvidas desse conteúdo com os seus mediadores. Um grande abraço e na semana que vem a gente vai fechar esse tema fazendo um aprofundamento de uma discussão sobre a célula vegetal. Um abraço e até lá!